Boa noite a todos e todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online com você. Toda quinta a gente se encontra aqui para poder falar um pouco da Palavra de Deus e poder crescermos uns com os outros, né? Como sempre está aqui com a gente o Anderson, a Raíssa e o Tairone, né? Que seja um tempo precioso, né? Que você possa ser abençoado e abençoada de onde você estiver. Eu quero nesse momento poder orar por você. Se você puder, da sua casa mesmo, fechar os seus olhos por um instante. Pai, nosso desejo é que nesse instante, Pai, o Senhor encontre corações, Pai. Corações que podem estar, Pai, aflitos e contritos, Deus. O Senhor sabe, Pai, que o Senhor conhece a realidade de cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai. Pai, que nesse GC Online, Pai, muitas vidas possam ser fortalecidas, encontradas pelo Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem poder para alcançar pessoas que possam estar no leito de hospital, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem poder para alcançar pessoas que podem estar, Pai, numa penitenciária, Pai. Poder para alcançar famílias que podem estar desestruturadas nesse dia, Pai. Que o Senhor possa manifestar a sua bondade, a sua vontade, Pai, nas nossas vidas. Que possa ser um tempo precioso, Pai. Fortalece a cada líder de GC, Pai, a cada anfitrião, Pai. Fortalece a cada novo líder, ó Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Raíssa. Nós te adoramos, Rei Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, 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 oh. Que se abra os céus, que teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Tu és digno de toda glória, de toda exaltação, Jesus. Digno de glória e honra.
levantarmos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Jesus, nada se compara a ti, Jesus, tu és grande, exaltado, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, exaltamos o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, Pai, por cada irmão, por cada irmã que está participando com a gente desse GC, Pai. Nós colocamos nossas vidas, Pai, à disposição do teu reino, Pai, da tua vontade. Nós pedimos ao Senhor, Pai, acerta os nossos caminhos, Pai, sonda os nossos corações, vê se há algo de ruim em nós, algo que te ofende em nós, ó Pai. Transforma o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, Pai. Avalia as nossas motivações, ó Pai. Sonda, Pai, o nosso querer, Pai, nesse dia. Alcança-nos, Deus, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom. Bom estar com vocês de casa, em mais um GC Online. E hoje nós vamos falar sobre corações que se convertem e corações endurecidos. Então, corações que se convertem e corações endurecidos. E para poder falarmos sobre essa lição de hoje, a gente vai ler o texto de Atos, capítulo 28, a partir do verso 16. Atos 28, a partir do verso 16, o texto fala assim: ao chegarmos a Roma, Paulo teve permissão para morar onde quisesse, embora sob custódia de um soldado. 3 dias depois da chegada dele, ele convocou líderes judaicos do lugar e falou o seguinte: meus irmãos, eu fui preso pelos judeus de Jerusalém e entregue ao governo romano para ser processado, embora não tenha causado prejuízo a ninguém, nem desobedecido aos costumes dos nossos antepassados. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não acharam causa para a sentença de morte exigida pelos judeus. Mas quando os judeus protestaram contra a decisão, eu fui obrigado a apelar a César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu povo. Pedi a vocês que viessem até aqui hoje para que pudesse nos conhecer e eu pudesse contar-lhes por que estou preso com estas algemas. É por causa daquele que o povo de Israel espera. Eles responderam: nós não temos ouvido nada contra você, não recebemos nenhuma carta da Judéia, nem informação daqueles que chegam de Jerusalém, falando mal contra você. Mas queremos saber em que você crê. Porque a única coisa que sabemos a respeito desses seguidores de Cristo é que eles são combatidos em toda parte. Assim foi que eles marcaram uma ocasião e naquele dia um grande número de judeus veio à casa dele. Paulo testemunhou do reino de Deus e ensinou-lhes a respeito de Jesus, usando as Escrituras, os 5 livros de Moisés
e os profetas. Ele começou a conferência de manhã e prosseguiu até a noite. Alguns creram, outros não. Mas depois que ele havia discutido contra e a favor, mas depois que eles haviam discutido contra e a favor entre si, retiraram-se com esta palavra final de Paulo, ressoando aos seus ouvidos. Disse Paulo: o Espírito Santo estava certo quando disse por meio do profeta Isaías: digam aos judeus, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Torne insensível o coração deste povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, e nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Portanto, eu quero que vocês entendam que esta salvação vinda de Deus vai ser pregada aos gentios, e eles a ouvirão. Depois disso, os judeus foram embora discutindo intensamente sobre isso. Paulo morou durante 2 anos na casa que alugou e recebia todos os que iam visitá-lo. Falava a eles com toda a coragem a respeito do reino de Deus e ensinava acerca do senhorio de Jesus Cristo e tinha toda a liberdade para fazer assim. Pai, nos auxilia nesse tempo em que nós vamos meditar e conversar sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então a gente já disse aqui ao longo de algumas semanas, né, estudando o livro de Atos, que o apóstolo Paulo, nesse último momento da caminhada dele, ou da vida dele em direção a essa perseguição dos judeus, ele foi perseguido, preso pelos judeus, ele é levado e conduzido até Roma, porque Paulo, ele apela a César, né? Os judeus estão pedindo para que ele seja sentenciado à morte. Ele não cometeu crime nenhum para ser sentenciado. Uma vez que ele chega até Roma, ele percebe então que é o lugar propício para que ele fale então do motivo pelo qual ele está preso. E aí o texto já informa para a gente que o apóstolo Paulo começa dizendo assim, ele reúne os judeus, né, os judeus daquela região, e ele fala assim, eu quero apresentar para vocês o motivo pelo qual eu estou preso. Ele vai dizer que o motivo pelo qual ele está preso é por causa do homem, ou é por causa daquele que os judeus esperavam. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, eu estou preso por causa do Messias dos judeus. Né? Eu estou preso por causa do Salvador dos judeus. Né? Então ele joga toda essa responsabilidade do sofrimento dele para essa dedicação ou essa inclinação dele de obedecer a esse Messias. Né? A gente sabe que os judeus não recebem bem a mensagem de Paulo, eles não recebem bem a mensagem dos cristãos da época, porque os seus corações estão endurecidos. Né? Mas primeiro falando sobre essa questão, então, de Paulo no meio de um povo que não quer ouvir, e de um povo que está desejando ver a morte dele. Como você, Anderson, percebe essa hostilidade que Paulo é tratado? No meio do povo que aguarda Deus, no meio do povo que aguarda a manifestação de Deus por meio do Salvador, chamado Messias, o que eles começam a pedir é a morte de um homem que está falando pelo Messias. Não, a gente percebe, tanto nesse cenário, como até mesmo na aplicação para o nosso contexto, que as pessoas elas já idealizam o próprio Deus para si mesmo. A ideia de um Messias, dessa resposta, aqueles que viriam, e quando essa resposta ela é incoerente com aquilo que é da expectativa, sempre vai ter essa repreensão. Então isso faz a gente pensar muito, Rafael, sobre o que nós estamos esperando sobre Deus, sobre a figura de Deus, sobre o que a gente espera sobre essa palavra, quem é esse Deus que a gente criou, se é o Deus verdadeiro ou a imagem dele que nós construímos. Então eu vejo muito dessa ideia, principalmente de Paulo trazendo esse Deus que encontrou com ele no meio do caminho, que fez ele mudar a rota, que mostrou para ele realmente a luz, a direção, e falou, olha, eu tive um encontro com esse Deus, e esse Deus, ele é sim, vocês estão esperando ele, e ele veio, essa é a resposta que vocês precisam. Mas eles falam, não, mas dessa forma eu não quero esse tipo de Deus, né? E a melhor pessoa para poder falar sobre esse Deus equivocado é o apóstolo Paulo, porque ele creu durante muito tempo num Deus, no equívoco que ele criou sobre Deus, né? Porque, por exemplo, quando ele recebe da liderança dos judeus essa liberdade de prender e até mesmo matar os cristãos,
Parece que Deus apoia esse tipo de opressão. Então, na medida em que Deus se revela para Paulo, quando o apóstolo Paulo vai falar desse Salvador da humanidade, né, em Cristo, Cristo é esse Salvador, para os judeus, parece que os judeus ainda estão depositados, esperando o Messias, que é uma construção deles. Então, assim, isso que o Anderson falou faz muito sentido. Às vezes a gente não consegue perceber a revelação do Deus real porque a gente quer um Deus que responda ao nosso desejo, ao nosso querer. Ou que a gente até parou nessa revelação que é progressiva, entendeu? Não dizendo que tudo que o Paulo aprendeu todo aquele tempo foi em vão, descartou, ou que os judeus estavam totalmente errados. Não, mas eles pararam o tempo. Quando ele falou assim, não tem como mais, é só isso aqui, pronto, acabou, esgotando o conhecimento sobre Deus, Deus que é infinito, que não dá para te esgotar numa conversa. Ao contrário, nós temos que ser humilde para tentar capturar um pouco dessa grande dimensão do que ele apresenta para a gente. É nisso. E Paulo é esse... Rafa, eu vejo muito isso. Paulo é esse cara que Deus revela para ele no meio, né? Vai construindo. E ele fala assim, olha, eu vou ter que abrir mão do que eu trouxe de bagagem até aqui para ir no além. E ele vai encontrar muita dificuldade nessa trajetória, né? E exatamente isso que você falou, né? É uma percepção maravilhosa. Essa revelação progressiva de um Deus que é infinito, que Ele está sempre se revelando a nós, né, e nos ensinando algo acerca dessa infinitude, desse eterno que Ele é, né, parece que quando o apóstolo Paulo é derrubado do cavalo, né, parece que ele volta a redescobrir Deus. E parece que os judeus estão sentados descansando no que eles já sabem sobre Deus. E o que se pode saber sobre Deus é somente isso aqui, pronto, acabou. E aí Deus levanta um homem que pensava assim também, só que agora está pensando assim e mais um pouco, né? Para poder dizer que Deus decidiu manifestar a sua, não mais visitação ao povo, mas a sua vida, né, na terra por meio de um homem que... A vida e a vinda de Jesus no nosso cenário, naquele cenário da época, mudou tudo. Mudou, porque eles esperavam um Messias completamente diferente. Então, o apóstolo Paulo está aqui, estão pedindo a condenação dele, a morte dele, como se ele tivesse cometido algum crime. Ele não está se acovardando por isso, ele está muito pelo contrário, reunindo o povo que quer que ele morra e pregando, mais uma vez, o que para ele é verdade, o que para ele é o mínimo da verdade, né? Ele está falando com esses irmãos, e é legal porque ele está preso em Roma, e ele tem essa liberdade de poder alugar uma casa. A Bíblia fala para a gente, ele pode alugar uma casa, né? Só que tem um soldado que fica ali, só que isso não impede que o apóstolo Paulo receba ali pessoas que querem ouvir o que ele crê. E quando o apóstolo Paulo ele faz uma citação, o texto fala assim que... Mas depois que eles haviam discutido contra e a favor entre si, eles se retiraram com uma palavra final de Paulo, ressoando aos seus ouvidos. O apóstolo Paulo falou assim, o Espírito Santo estava certo quando disse por meio do profeta Isaías. Aí ele vai citar Isaías para poder falar dessa realidade de corações endurecidos, de corações também que são convertidos, porque é o profeta Isaías, né, que a gente vai falar talvez numa próxima lição, que é um profeta messiânico, que vai falar sobre essa vinda de Jesus, sobre esse reino de Deus estabelecido na terra pela figura do Cristo. Ele vai falar que esse Cristo, né, ele lança a luz sobre as pessoas e sobre as motivações dos seus corações, né, mostrando os corações que são endurecidos e corações que são quebrantados e quebrantáveis, né? O apóstolo Paulo vai citar o profeta Isaías, né, dizendo que o coração do povo estava duro. Não é a primeira vez que Deus exorta o povo sobre o coração deles, né? Desde que Deus tirou o povo do Egito, ele está exortando o povo, olha... Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Todo o decálogo, todos os 10 mandamentos, todas as leis que Deus dá é para que o povo percebesse a Deus, ouvisse Deus. E não só perceber de ouvir e falar, mas de interagir na sua humanidade, na sua pessoalidade. Porque às vezes o que Deus é, Raíssa? Deus é só uma história que meu pai, o pai do meu pai, o pai do meu pai contou. E... porque a tradição oral pede para que eu ouça também, chegou até mim, né? O que você pensa, Raíssa, sobre esses judeus que estão com seus corações endurecidos ali, eles não querem ouvir Paulo? Os homens, o que você pensa sobre pessoas que dizem amar e servir a Deus, mas estão desejando a morte daqueles que Deus está enviando para poder pregar a verdade?
Na Eita. verdade, é bem complexo, mas a primeira coisa que me chama a atenção é a convicção de Paulo ao pregar para pessoas que ele sabia que estava ali com o seu coração endurecido. E quando você fala sobre essa questão da dureza de coração, eu fico impressionada porque isso também acontece nos dias de hoje. O Senhor nos dá sinais, mostra a sua presença com a gente e mesmo assim aquilo dura alguns instantes, né? E depois a gente lança tudo fora e volta, às vezes, talvez numa incredulidade ou numa falta de confiança, de esperança. E o legal é que o apóstolo Paulo, com essa persistência de pregar para aqueles que ele sabia que estava com o coração endurecido, eu acho que ele tinha um pouco da convicção de que a mensagem era maior do que ele, né? Que quem vai quebrantar esse coração não é a forma dele, não é a eloquência dele, né? Eu acho que ele pensava assim, se o meu coração já foi duro e eu fui derrubado de um cavalo, qualquer pessoa que tem o seu coração duro pode também encontrar com esse que me salvou. E isso ensina pra gente, na nossa caminhada, a gente que está falando sobre isso que para nós é verdade, isso ensina pra gente a nunca ser taxativo com pessoas que até então demonstrem ter o coração endurecido. Nunca, porque o apóstolo Paulo, pela sua persistência, né, e crença no poder que tinha esse que é o dono da palavra, olha só, ele podia falar assim, pessoal, esses homens, eles querem me matar. Eu vou abanar aqui meu pé, vou sacudir minha poeira e vou... Não, ele persiste na pregação ali, né? E Deus, que é quem quebranta corações, quebranta alguns corações. A Bíblia vai dizer que alguns creem, outros não. Aí tem uma pergunta aqui. O coração dos judeus estava endurecido. Quando nós lemos o texto, é possível distinguirmos a diferença entre ouvir e entender, ver e perceber? Tyrone, você consegue discernir essa diferença entre ouvir e entender, né? Ver e perceber? Porque às vezes parece que são sinônimos e a gente fala, entendi, né? Mas você consegue perceber essa diferença entre, por exemplo, ouvir e entender? O ouvir eu acho que é uma mensagem que, naquele ditado popular, entra num ouvido e sai no outro. A pessoa não tem aquela, né, esquece totalmente ou não leva a sério aquela mensagem. Então, acho que é essa diferença entre os dois conjuntos aí. Você, Raíssa, você consegue perceber essa diferença entre ver e perceber, né? Eu acho que vai muito com o que o Tyrone falou, né? Porque às vezes nós falamos que estamos ouvindo, na verdade, porém a gente não leva para a prática. A gente ouve, claro, eu consigo ser super atencioso aqui, é isso mesmo, até concordar, porém eu saio daqui... Parece que ouvir e ver fala sobre uma capacidade fisiológica do corpo. Assim, natural, né? Natural. Orgânica. O fato de eu ouvir não quer dizer que eu entendi. Sim. O fato de eu ver não quer dizer que eu percebi. Entendeu? A gente está aqui, por exemplo, em um lugar, né, vocês podem estar participando com a gente de um GC e você só vai atentar para algo que eu possa chamar a sua atenção, mesmo que os seus olhos sejam focados no Anderson, você só vai atentar para a cor da camisa que ele está usando quando eu falar. Isso é perceber. Parece que perceber denota dar atenção. E é a mensagem muito dos profetas no Antigo Testamento, convidando o povo a enxergar. Ele fala assim, olha Israel, eu tentei juntar vocês como a galinha junto os pintinhos, olha Israel, ouça o que eu estou fazendo com o meio de vocês. E eles sempre permanecendo, Rafa, com esse coração endurecido, né? E quando fala sobre esse endurecer o coração, fala muito dessa disposição realmente do homem. Às vezes, por ler esse texto isolado de todo esse contexto, quando fala que Deus endureceu o coração de Isaías, a falar algumas vezes, a gente pensa que é um Deus mau que escolheu enrijecer o coração, endurecer o coração do povo. Mas, na verdade, Deus só está denunciando o que ele está vendo a partir dali. Quando você vê todo esse contexto, Deus mandando profeta, eles matando os profetas, Deus mandando juízes, eles eliminando os juízes, e Deus sempre sendo paciente, o negócio falando, ouve, ó Israel, atento, ó Israel, e ele percebendo esse coração endurecido, ele revela realmente esse coração nosso, né? A gente tem que ter essa capacidade, então, de discernir que o fato de a gente estar num ambiente, por exemplo, em um culto, falar de um culto, você pode estar em um culto, e o pastor pode estar falando. O fato dele estar falando e você ouvindo não quer dizer que você está entendendo. Entendeu? Porque para entender, a gente precisa devotar uma atenção para aquilo. Eu preciso parar e ouvir atentamente, ponderar sobre aquilo, questionar, fazer perguntas, entendeu? Desde que o povo saiu do Egito, né,
corrigindo, desde que o homem e a mulher pecam, né, de que os pais da humanidade, né, os pais da humanidade pecam contra Deus, parece que há essa disposição de... A gente sabe que Deus existe, mas a gente não se relaciona com Ele. E quase sempre, quando a gente pensa se relacionar com Ele, a gente não o percebe de verdade. Fala muito também nessa disposição do nosso coração, que a Bíblia fala que nós somos já inimigos de Deus. Então, quer dizer então que o coração endurecido é de todo ser humano. Então, todo ser humano ele se encontra nesse coração de um coração endurecido. É Deus que vai, então, Rafa, quebrando esse coração e revelando, não é? E essas são as realidades que mudam, né? A gente que está aqui, por exemplo, o que nos diferencia de várias outras pessoas, né? É que os nossos corações já foram, e não foram no passado, foram e ainda estão sendo constantemente, todos os dias, quebrantados por Deus. Todos os dias, quebrados, né? A luz de Cristo já brilhou para nós, né? E para muitos ainda não, mas se eu, Rafael, fui alcançado, qualquer pessoa pode ser alcançada. Você pode ter certeza disso. A lição propõe: compartilhe no grupo experiências que vocês tiveram como a de Paulo, de anunciar o Evangelho e perceber claramente a cegueira, esse coração endurecido. É engraçado, quero começar compartilhando. Seria injusto eu falar de um momento em que eu fui compartilhar o Evangelho e eu percebi em alguém o coração endurecido. Eu quero falar de quando alguém veio compartilhar comigo o Evangelho. Quando um amigo meu veio pregar o Evangelho para mim, eu fiz inúmeras perguntas, estava com o coração muito duro, eu desacreditei dele, eu menosprezei a fé dele, o meu coração estava muito duro, né? E é legal demais porque ele me levou a uma reunião, eu fui numa célula, depois eu fui no culto. E no culto, o pastor pregou Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala assim: o homem espiritual discerne todas as coisas. Naquele exato momento, parece que caíram dos meus olhos escamas. Então, existe uma cegueira, né? Eu, Rafael, testemunhando não de quando eu preguei para alguém, mas testemunhando de quando pregaram para mim, que o meu coração estava duro e eu mesmo estava cego. Você, o Anderson, nesse tempo seu de caminhada, de evangelização, você já pregou para pessoas em que você percebeu que, opa, o coração está um pouco duro, tá cego, assim, que você percebeu, que sinalizou para você, como os judeus estão sinalizando para Paulo aqui que eles não querem? No meu cenário, tive poucas experiências assim, e uma das que mais me marcou foi bem recente, conversando com as pessoas que nós denominamos desviados, né? Às vezes, são pessoas que estavam bastante magoados com a igreja, com a comunidade em si. E quando você tenta levar essa palavra, mostrando realmente uma leitura mais ampla, ou uma leitura mais fidedigna à própria Bíblia mesmo, aí eu vi a pessoa assim: nossa, não quero mais voltar a isso, não quero mais esse cenário, estou ferido com isso, essas palavras são até bonitas, mas na prática, e sempre vem me pontuando algumas falhas, alguns erros. Então eu falei assim: poxa, a pessoa realmente ela está fechada, nem chega a ser cega, né? Eu senti cenário de pessoa fechada mesmo, e aí eu vi um pouco de dificuldade, né? Foi um cenário bem recente que eu tive mesmo. E esse cenário é muito pior, porque se a gente pegar o cenário dos judeus, eles estão experimentando da vida do próprio Deus, por meio da fidelidade, da bondade, das demonstrações, dos milagres que Deus está realizando desde o Egito, né? Então não tem ninguém que se opõe contra eles, não tem ninguém que se opõe à fé deles, eles são um povo, né? Quando o Anderson fala sobre algumas pessoas que estão com seu coração endurecido pela experiência ruim que tiveram com a religião, né, e entenda a religião como algo muito amplo, né, é mais complicado, porque mesmo que alguém se aproxime com a verdade de Deus, com a simplicidade do Evangelho, né, ali tem um coração que foi endurecido. É verdade também que muitas pessoas vão se apoiar nisso, né? As pessoas gostam de responsabilizar os outros pelas suas decisões e pelas suas escolhas, né? Aqui os judeus, eles querem matar Paulo, eles querem matar o apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque eles não acreditam que o que o apóstolo Paulo está falando é importante, entendeu? Então tem pessoas também que não vão querer ouvir, e para não ouvir elas vão responsabilizar qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação para não assumirem. E aí a Bíblia está cheia de relatos de homens que... O apóstolo Pedro talvez seja um exemplo bom, né? Homens que sinalizavam que tinham um coração um pouco turbulento e um pouco endurecido, né, para uma mensagem fiel, às vezes até mesmo do próprio Cristo. E a gente consegue perceber Cristo trabalhando ali e realizando, né? Aqui os judeus,
eles estão com o seu coração endurecido, né? Nós devemos ter em mente que nem todos serão salvos, que nem todos os corações irão se curvar diante da verdade do Evangelho. Salvação cabe a Deus, né? É Deus quem salva, ok? O ser humano se condena, né? O que o ser humano faz? Se condena em Deus, Deus salva, ok? Então isso aí é um departamento de Deus. Agora, o nosso departamento é observar, por meio dessa liberdade dessa graça comum que se manifesta no nosso ambiente, né, na nossa vida, na terra, é perceber se o nosso coração está endurecido, porque a Bíblia sinaliza com a gente. A Bíblia fala assim, como nós devemos pensar, como devemos agir, reagir, né, como devemos amar, perdoar, né, como devemos viver uma vida a partir dessa mensagem do Evangelho. E aí a própria mensagem do Evangelho traz esse discernimento, se o nosso coração está endurecido ou não, né? Deus, ao longo da narrativa bíblica, está lidando com o povo tairônico, que o coração é duro. E engraçado que o que mais constrange a gente é que esse povo com quem Deus está se relacionando desde o Egito, cujos corações são duros, é este povo que Deus chama de meu povo. Não, então esse convite tanto foi essa autoavaliação. E a avaliação de coração duro não é eu fazer do próximo, né? Não é eu vou identificar o outro, é ver o meu coração, se realmente ele está duro ou não. E a minha função é sempre estar anunciando o Evangelho. Exatamente. Até para aquela pessoa que eu acho que tá coração duro é impossível, a minha função eu vejo como pregar o Evangelho, porque vai saber o que Deus vai fazendo na frente. Eu sou semente, né, Rafa? Exatamente. Então, nossos encontros, cada pessoa que nós encontramos, ele é intencional. Deus, ele está cuidando de tudo. Deus é o que salva, né? É como se a gente dissesse assim, existem corações que jamais vão se quebrantar? Existem. Mas quem sabe disso é Deus. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é ser insistente em apresentar isso que para nós é verdade, né? Respeitando, com muito amor, com muita, né, simplicidade aqui há no Evangelho, né? Mas a pessoa não recebeu super bem. O nosso papel não é nos certificarmos que a pessoa recebeu bem ou não. O nosso papel é falar da verdade que nos alcançou. Isso traz uma paz pra gente, às vezes, saber que, isso não é... E até mesmo se ela ouvir, não significa que ela entendeu. Às vezes a pessoa recepciona super bem, mas vai saber o que está no coração dela, que só Deus pode julgar esse processo. E às vezes né? um que não mostrou muita recepção, Sim, que fingiu de desentendido, exatamente. é aquele que guardou a sementinha É no um mistério, coração. né? Então, isso ensina pra gente também, como pregadores, né, ou como anunciantes, testemunhas, né, como anunciantes do Evangelho, que a gente não pode colocar a expectativa desse anúncio na reação da pessoa. Sim. Entendeu? Porque a pessoa pode reagir super bem e falar, meu Deus, que mensagem... Não Mas tá na nem verdade aí. o coração tá fechado. E uma pessoa pode falar assim, não quero saber, não quero ouvir, não. Já contei aqui um testemunho já meu, de também anunciar o Evangelho para uma pessoa que estava numa situação bem difícil e ela não quis. E depois de um tempo, ela falou assim, tá, ok, pode falar. E até para nós que às vezes temos costume de pregar em cultos, coisas assim, e ministrar, às vezes a gente acha que aquela mensagem que a gente não curtiu tanto, aquela ministração que a gente fala assim, nossa, essa ministração não foi aquilo tudo, né? Às vezes, muitas vezes eu tive essa experiência que foi a que tive mais retorno, mais feedback, as pessoas assim, poxa, me identifiquei com aquela mensagem, Falou aquele tanto dia. comigo. Então, assim, vai muito fora do nosso alcance, do nosso controle, sabe? Mas é engraçado também, porque às vezes a gente como líderes, como ministros, né, a gente vai servir a Deus e às vezes a gente fala assim, poxa, eu não estudei tanto, ou eu estudei tanto e não foi tão legal, né? Mas isso nos faz pensar também que Deus pode levantar pregadores que são diferentes de nós, que vão alcançar pessoas diferentes de nós. Verdade. Pessoas que, de repente, pessoas que podem ter o seu coração endurecido pela mensagem que eu, Rafael, carrego, porque a mensagem perpassa por quem eu sou também. Então, assim, quando eu vou falar, quando Isaías fala, é a mesma mensagem que Jeremias, mas não são duas pessoas iguais. Então, a forma como eles falam não é igual. Então, assim, isso fala também sobre essa multiforme graça de Deus para que mais corações possam ser alcançados e transformados. Isso me faz pensar que na minha comunidade local, que na minha igreja, é importante que tenham pessoas como eu, mas que tenham pessoas como o Anderson, como Raíssa. Por quê? Porque não é essa variável da mensagem, mas dos interlocutores, faz com que mais corações possam entender ainda. Porque eu posso falar de uma forma muito difícil,
você pode falar de uma forma média, você de uma forma fácil, né? E se tem pessoas que não conseguem entender a forma difícil, mas só a forma fácil, vão ser alcançadas pela sua mensagem. Essa identificação, né? Isso é muito importante. Somos seres super afetivos, precisamos disso. Os judeus, eles rejeitaram o evangelho conscientemente. E é aqui que está o problema. Foi consciente, eles estão rejeitando consciente, porque eles estão examinando as escrituras, né? E as escrituras estão testemunhando que esse Cristo que fora crucificado, ele é o Messias. Eles estão com, já falamos aqui em algum momento, que Mateus, o evangelista, ele está tentando provar para os judeus que esse Jesus, ele é o Messias. Então, conscientemente, esses homens estão negando o que Paulo está falando, negligenciando e pedindo a condenação de Paulo. E aí, Raíssa, como lidar assim, como lidar o Anderson e Raíssa com essas situações que demandam da gente, porque eu acho que demandam essa confiança em Deus, né? O apóstolo Paulo parece que ele tirou os olhos da reação de quem recebeu ou não, e ele está tão comprometido com Deus, né, com a mensagem, que ele fala assim, se eu tiver que viver, ok, se eu tiver que morrer, ok, a mensagem é essa, vocês queiram ou não, se o coração está duro, Deus pode quebrantar, se o coração está quebrantado, porque Deus já o fez, e aí? Tinha plena convicção, né? Do que era para ser feito e do propósito dele, independente de tudo. Porque a gente se preocupa muito com o sentido que está levando as coisas, os corações receptivos ou não. E também mesmo o convite à fé, né? Que a gente às vezes quer entender tudo que está acontecendo. E às vezes a gente não consegue entender muita coisa que está acontecendo, não. E da forma de Deus agir, né? Então, diante disso, quando a gente não consegue esgotar sobre Deus, o convite é realmente ter fé. É pisar onde não vê solo, é ir quando Deus falar. E você fala assim, poxa, não tem possibilidade de ir falar de tal forma. E mesmo ele vendo que a sua ação ali resultaria para ele aparentemente morte e algo negativo, que a nossa visão de felicidade, coisa assim, a gente quer ver que se o evangelho está sendo bem sucedido é quando as portas se abrem, é quando nós estamos nas televisões, é quando nós temos muito alcance. Mas quando começa a perseguição, quando tem morte envolvida, a gente fala assim, a mensagem está sendo perseguida. Às vezes não, Deus tem formas diferentes de anunciar, de trabalhar, então demanda da gente muito fé. Fé no Deus que está guiando a mensagem, que a mensagem é maior do que nós, e o que Deus conduz a mensagem, Ele é poderoso e está nos guiando, né? E Tarone? Eu mesmo me identifiquei um pouquinho com esse lado judeu aí. Em um momento na minha caminhada, uma pessoa foi me exortar, né, de algo que eu fiz, e eu já imaginei assim, poxa, mas o cara voltou para o evangelho ontem e já... Eu sabia que era algo certo, mas a ignorância, às vezes, do nosso coração nos torna negar aquela mensagem. Isso revela um pouco o coração de pedra que a gente está naquele momento, né? Exatamente. Então, isso aconteceu comigo, acredito que acontece com muita gente, a gente negligenciar esse momento. E é engraçado, porque às vezes, mesmo a gente reconhecendo que a mensagem é verdade, a gente vai negligenciar a mensagem, porque fala assim, você não é a melhor pessoa para poder falar sobre isso comigo. Né? Teria que vir do próprio Deus às vezes, né? Agora, uma das coisas que a gente precisa esclarecer aqui é o seguinte, a Bíblia fala, o texto fala, por exemplo, Romanos fala, acho que Romanos 9 fala, e também Êxodo fala também, né, quando Deus está ali tentando libertar o seu povo do Egito, sobre o próprio Deus ter endurecido o coração de Faraó. A gente precisa deixar isso claro, né, que qualquer pessoa que não tenha Deus tem o seu coração duro. Faraó não tinha Deus. Então, naturalmente, o coração de Faraó era um coração de um pecador obstinado a lutar contra Deus. Né? Então, seria até uma repetição. Deus endureceu o coração duro. O coração dele já era duro. O que Deus fez? Deus usou dessa realidade do coração do Faraó, como Deus usou da realidade do coração dos judeus, né, para poder realizar o seu plano, né? Porque Deus não foi pego de surpresa, como se Deus tinha um projeto e Faraó, o coração de Faraó endureceu. Não, Deus já sabia que o coração desse homem era assim, como dos judeus também. E por isso, na situação dos judeus, é que Deus usou dessa circunstância para poder enviar essa mensagem aos gentios. E aí é onde entra o escândalo maior para os judeus. Por quê? Porque se vocês não querem essa mensagem, Deus vai enviar essa mesma mensagem para os perdidos, para aqueles que vocês ignoram, para esse Tarone, que a gente fala assim, você não é a melhor pessoa para poder falar disso comigo, né? E aí o Anderson, Deus usando de corações duros dessa circunstância para poder pegar essa mesma mensagem
e levar para os rejeitados, para esse povo que está na escuridão. Esse é o maior escândalo do Evangelho, sabe? A mensagem, ela sempre foi para todos e ela é para todos. Então, assim, esse discurso de segregar apenas a um povo e restrito é algo que não assimila quando você lê o Deus do Evangelho, o Deus da Bíblia. Esse Deus que quer alcançar a todos. Então, assim, eu vejo muito, realmente, esse grande escândalo do Evangelho de alcançar. Então, não que Deus não deixe... tipo assim, que já que vocês não quisem, eu vou dar para outros. Não, sempre foi esse plano, né? Então, assim, Deus sempre resolveu salvar todos. Olha, agora vou mostrar para vocês que o meu poder também, além de salvar vocês, vai salvar quem vocês acham que não é digno. Para mostrar que eu sou gracioso, misericordioso, como eu tenho anunciado todos esses dias, né? Ao permitir que os judeus endurecessem o seu coração, Deus fez também com que sua salvação chegasse até os gentios, a nós, né? Que não recebemos a lei. Essa é a providência de Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que declara que não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, né? Então Deus, na sua grandeza e no seu plano eterno, o que Ele fez? Ele fez com que essa mensagem que havia sido ignorada por aqueles que faziam parte do seu povo pudesse ser abraçada e abraçada mesmo, né, por um povo que não era o seu, a fim de que ele pudesse cumprir o seu propósito principal, que era fundar, construir um único povo cujo nome é igreja. Esse é o povo de Deus. Agora, eu gosto de nesses relatos bíblicos, perceber que a ênfase não é judeu e gentio, a ênfase é Deus. A gente precisa, às vezes, parar de ficar segmentando, ou segregando, ou dividindo, né? Tem os do coração duro aqui, os judeus, e os de coração quebrantáveis ali, os gentios. Não, tem Deus. Deus que se relaciona na história com pessoas que estão perdidas e condenadas, com seus corações endurecidos. Então ele encerra isso. E ele encerra isso. Ou seja, é bom nós olharmos para Deus, porque Deus tem poder para quebrantar corações de judeus e de gentios e formar destes um só povo, o povo do coração quebrantado, que constantemente se quebranta. Constantemente, porque constantemente nós precisamos reavaliar os nossos corações, nossas motivações. Constantemente, você que está participando com a gente vai precisar observar o seu coração, pedir a Deus que te ajude a sondar o seu coração e a perceber as suas motivações, os seus desejos, né? Esses levantes contra Deus. Às vezes a gente está em guerra contra Deus, né? E aí eu me recordo do salmista, o salmista falando: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, né? Parece que o Davi, o rei, o pecador e o salmista, ele nos ensina como é que Deus é capaz de pegar um coração quebrado e quebrar mais. Não há ninguém que tenha um coração tão duro que não possa ser quebrado. E não há ninguém que tenha um coração quebrado que não possa ser mais quebrado ainda. Deus é maravilhoso por isso, porque às vezes eu acho que... é importante nós pensarmos que é um estágio constante. Porque se eu pensar assim, meu coração já está completamente quebrado, parece que eu cheguei num estágio que eu não preciso mais evoluir, me quebrantar, né? E a gente precisa entender isso. E é ele também que faz, Rafa, a profecia que transforma o coração de pedra em um coração de carne. Ele quer nos fazer tornar realmente humanos. É ele que nos vai fazer realmente tornar humilde como ele é. Esse convite de sermos humildes, né? Então, falar sobre o coração quebrantado não é falar sobre um lugar de arrogância, que eu sou superior a outros. É falar daquele que entendeu que ele não tinha capacidade, que ele era alguém desprezível, ele era inimigo de Deus e agora ele se tornou amigo de Deus porque Deus entrou no processo e Deus está fazendo essa obra que não acabou, né, Rafa? E isso traz muito mais responsabilidade. Uma vez que nós reconhecemos que o nosso coração é quebrantado ou ele foi quebrado por Deus, temos responsabilidade. Por quê? Porque a nossa responsabilidade agora é testemunhar de que se Deus quebrou o meu coração, Ele pode quebrar o de qualquer um. Se Deus me trouxe para perto, se Deus te permitiu chamar-lhe de Pai, qualquer pessoa pode ser alcançada por Deus dentro desse plano que é dele mesmo, né? Bem, o nosso desejo é que seu coração e a sua vida possa ser quebrada por Deus, né? O Anderson citou aqui o profeta Ezequiel.
quando Deus fala por meio do profeta, né? Eu arrancarei esse coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, né? É esse coração quebrado, esse coração de carne que nos permite não somente ouvir Deus e ver Deus, mas perceber, atentar, atribuir importância ao que Ele fala conosco e ao que Ele deseja falar através de nós, né? Eu quero poder orar por você, se você puder fechar os seus olhos de onde você estiver, em nome de Jesus. Pai, o nosso desejo nesse momento de oração é para que, assim como os nossos corações foram e são e estão sendo quebrados, o nosso desejo é, Pai, que os corações dos nossos irmãos que estão participando desse GC possam ser também quebrados, Pai, pelo Senhor. A gente está aqui, Pai, acreditando, Pai, na Tua palavra, quando diz, ó Pai, que o Senhor tem poder para salvar, poder para alcançar o perdido, Pai. Se o Senhor salvou a Paulo, salvou a Davi, salvou ao Rafael, o Senhor pode salvar e quebrantar qualquer coração, Pai. O nosso desejo, então, Pai, neste dia, é que o Senhor quebrante corações, ó Pai. E quebrantar corações é dar coração de carne, Pai, sensível à Tua voz, Pai, disposto a ouvir e a entender e a perceber ao Senhor, Pai. Pai, que cada coração, cada vida, Pai, reconheça o Senhor, Pai, nesse longo processo, Pai. E reconheça o Senhor todos os dias, Pai. Reconheça, Pai, a sua grandade, a sua grandiosidade. Reconheça, Pai, o seu poder, Pai. Reconheça, Pai, o que o Senhor é capaz de fazer, Pai. Seja exaltado, Pai, exaltado, Pai. Uma vez que o nosso coração for quebrantado pelo Senhor, Pai, que isso não sirva, Pai, de vanglória para nós, mas que nos dê uma responsabilidade diante daquele que tem o seu coração duro, Pai, dizendo para este e para esta, que se o nosso coração foi quebrado, qualquer um outro pode ser, Pai. Alcança, Pai, pessoas que estão vivendo em situações e em lugares onde os seus corações estão fechados e quebrados e corrompidos contra o Senhor. Corações que negligenciam a verdade, Pai, conscientemente, né? Homens que estão subjugando a verdade e injustiça, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, porque nós acreditamos que o Senhor tem poder para quebrar corações, né? Nosso desejo é que você ore sempre para que o poder de Deus haja sobre os corações, né? Em nome de Jesus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até semana que vem.